aplaudir. Amém. Obrigado. Boa noite, gente. Graça e paz. Vamos abrir a Bíblia rapidamente no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 8. Em reconhecimento a você que veio aqui hoje, quinta-feira de frio, eu vou entregar o que você nem veio buscar, amém? É de verdade, vamos tratar de um texto conhecido aqui, mas com toda certeza vou abordar algo que você ou nunca ouviu, ou se ouviu foi muito de relance. Nós temos o costume de imaginar a redenção que Jesus traz, ou como Jesus nos redime do pecado, de forma tacanha, pequena, modesta. Nós imaginamos que Jesus redime indivíduos, pessoas. Nós somos moderados ao pensar na remissão, na redenção. Jesus redime pessoas do mesmo jeito que redime famílias, do mesmo jeito que redime ambientes, cidades. A Bíblia diz que quando Jesus vier, todas as coisas serão restauradas, todas, o cosmos será restaurado. E você vai entender porque eu estou dizendo isso. Lendo um texto que aparentemente é exaustivamente pregado, quem não ouviu, hein? Como Zaqueu, eu quero subir. E talvez nós pudéssemos parar apenas em Jesus entrou em Jericó, só. E aí eu pregaria 40 minutos falando sobre a entrada de Jesus em Jericó, e você vai entender o porquê. Não, mas eu não vou fazer isso. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima, por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Preste bem atenção, esse texto está dizendo, Jesus entrou em Jericó. Lucas, no capítulo 18, vai dizer que, chegando em Jericó, ou perto de Jericó, Jesus ouve o cego dizer, Jesus, filho de Davi, anunciando que o Messias da redenção estava por vir. Aquilo era uma invocação simbólica, porque Jesus estava passando em cima da velha Jericó. E eu vou te explicar já, calma aí. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E ao ver isso, o povo começou a se queixar, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança do imposto, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Esse homem é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio salvar o filho de Abraão. Pode se sentar. Preste bem atenção, Jesus entrando em Jericó, Lucas 18, diz que Jesus estava à porta de Jericó, mas no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus estava em Jericó, quando curou os cegos. E existia uma grande celeuma durante os anos, se Jesus curou os cegos dentro ou fora de Jericó. Mas acontece que em Josué capítulo 6, Josué amaldiçoa a reconstrução de Jericó. Ele diz, amaldiçoado seja o homem que tentar reconstruir Jericó. E a Bíblia, lá em 1 Reis, séculos depois, vai dizer que tentaram, ou que Jericó foi reconstruída na base da rebeldia. No tempo do rei Acabe, reconstruiu-se Jericó, e a Bíblia diz que o homem que reconstruiu morreu, que o seu filho mais velho morreu, e que o seu filho mais novo morreu, porque eles se opuseram à profecia de Josué. Então, até aqui, Jericó era uma cidade construída ou reconstruída, sob forte influência de rebeldia e oposição a Deus. E antes de chegar a essa porta da nova Jericó, existiam os restos da antiga Jericó. Então não há uma divergência na Bíblia, porque Mateus está dizendo que Jesus estava em cima da velha Jericó, a amaldiçoada, caída. E Lucas está dizendo que Jesus está agora dentro de Jericó, na que foi reerguida sob rebeldia. O que Jesus está fazendo aqui,
além de salvar Zaqueu, era redimindo uma cidade. Jesus não só redimiu Zaqueu, Jesus redimiu uma cidade inteira. A maldição que havia em Josué 6 é revogada quando Jesus restaura a vida de Zaqueu. O que Jesus vai fazer na vida de Zaqueu não tem implicações só para Zaqueu, salva a família de Zaqueu e salva a cidade de Zaqueu. Jericó era um grande centro poderoso de corrupção, de prostituição, um lugar caído, porque até então havia uma maldição. Josué havia amaldiçoado aquele lugar. E o propósito da nossa série é combater os falsos conceitos de família. Nós falamos isso domingo. É responder aos ataques da cultura, coisas amaldiçoadas, assim como era Jericó, que estão falando e fazendo. Falar sobre os efeitos da transformação proporcionada por Deus em cada indivíduo de uma família bíblica. E o propósito da mensagem de hoje é expor os desdobramentos da intervenção de Deus em uma casa, através de um homem transformado. E nós estamos falando aqui que, para além da casa de Zaqueu, Jesus vai salvar uma cidade inteira. Jesus chega à porta de Jericó, e o que é anunciado, Jericó, a sua remissão chegou, porque o grito que se dá na porta de Jericó, é exatamente esse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, anunciando aquele que viria da linhagem de Davi para ocupar o trono outra vez. Então Jesus entra em Jericó e usa Zaqueu como exemplo. Assim como eu restaurei a casa de Zaqueu, eu estou restaurando a conexão de Jericó com o Senhor. Eu estou restaurando toda uma cidade. E isso é extremamente poderoso, porque isso se dá na vida de um homem pequeno na estatura, mas grande em status social. Um homem de fibra, porque para chegar onde chegou não era alguém fraco, mas usava a sua força e a sua fibra para aquilo que era mal. E a Bíblia, antes do encontro dos dois, e eu quero deixar destacado aqui, que o que transforma alguém, uma cidade, um ambiente, é um encontro real com Jesus. O mesmo Zaqueu, que estava em Jericó, a cidade redimida, e a família redimida, e tudo isso só acontece porque há um encontro real com Jesus Cristo. Mais do que isso, porque Jesus vê Zaqueu. E a descrição que se dá antes do encontro é que ele era rico. O que chamava atenção nele, o que definia ele, é que ele era rico, chefe e cobrador. E antes de um encontro real com Jesus, nós tendemos a confundir o que fazemos com o que somos. Acontece que acabamos nos apoiando no sucesso daquilo que fazemos, e não percebemos o fracasso daquilo que somos. Nós começamos a fazer bem alguma coisa, ou desenvolver uma atividade, assim como Zaqueu, era bom em cobrar impostos, a ponto de chegar a ser chefe, porque, lembre-se que Roma dominava, ou Roma escravizava, ou Roma era um império da época, e Zaqueu era um judeu. Para chegar a ser chefe, ele teve que fazer coisas terríveis em nome do sucesso. E ele estava disposto, porque ele estava confuso. Ele confundia o que ele era com o que ele fazia. E o sucesso em ser o bom cobrador de impostos acabou definindo quem era Zaqueu. E o que Jesus vai fazer é ressignificar isso, vai dar sentido à vida de Zaqueu. E talvez você esteja triste, porque você fez uma confusão na sua vida e tentou, ambicionou, desejou e confundiu o que você faz com o que você é. E o que você faz não define o que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é filho de Deus, redimido em Cristo Jesus. E é isso que Jesus vai nos ensinar. Em algum momento, o que você faz, a sua performance, a habilidade, e com toda certeza você tem alguma. Espero que tenha. Você faz alguma coisa bem, e em algum momento isso vai te decepcionar. E isso acontece fora e dentro da igreja, ou acontece também com pessoas que têm ativismo religioso. As pessoas desenvolvem bem o ministério, e quando aquele ministério não chega onde elas desejavam, ou não é, ou quando elas se deparam com a sua condição verdadeira, ou quando elas olham para dentro e veem a coisa terrível que está por dentro, elas se decepcionam e se afastam. Isso acontece na vida profissional. As pessoas criam projeções humanas, alimentam expectativas humanas, e quando elas não acontecem, elas entram em parafuso, entram em crise, porque as habilidades nos decepcionam.
E se o seu contentamento estiver apenas no que você faz, ou no que você aparenta ser, isso te deixará em um estado de decepção e frustração. E se isso acontecer, 2 cenários são possíveis. Talvez você já tenha chegado a esse nível. Você já fez essa confusão, e assim como Zaqueu, você já está procurando uma alternativa, uma saída. Se entregar às suas frustrações, ou procurar uma árvore para subir. E o que vem depois é uma afirmação minha para você. Não se entregue. Tente ver Jesus. O homem amaldiçoado, na cidade amaldiçoada, procura uma árvore para ver aquele que é o único que pode redimir os amaldiçoados e transformá-los em filhos de Deus. Até aqui ele era um cobrador, um homem mau, à margem da sua sociedade. No versículo 3 e 4, a Bíblia diz que tinha alguma coisa faltando em Zaqueu. A Bíblia diz que ele era um homem de sucesso. Ele tinha chegado no limite do que um judeu poderia chegar. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele não era só cobrador, ele era chefe. Mas apesar de Zaqueu ser aparentemente bem sucedido, ele estava incomodado. Pelo visto, ele estava desesperado. Porque ele entendia que faltava um alicerce sólido na vida dele. Eu não sei se você sabe, mas a Suíça proporcionalmente tem mais suicídios do que o Brasil. Sabia disso? Países ricos e europeus têm um índice de suicídio muito maior do que os do Brasil. Porque nem sempre sucesso financeiro tem a ver com felicidade e vice-versa. Às vezes pode ser que a felicidade produza sucesso na carreira, mas ao contrário é muito difícil. Zaqueu estava incomodado, porque apesar de ser bem sucedido, lhe faltava algo, lhe faltava ser o que ele nasceu para ser, um filho de Abraão. Sua riqueza, status e ostentação de prazer já não eram mais suficiente, faltava algo de verdade, e eu vou dizer para você, nem toda a riqueza no mundo e todo o prazer do mundo, nada nessa vida vai te manter para sempre, e uma hora você será abandonado, decepcionado. Não vai alimentar o seu coração para sempre, e vai faltar um alicerce sólido, como era o de Zaqueu. E aí eu me apropriei das palavras do Keller mais uma vez. Por meio da fé na obra da cruz, recebemos uma nova base para a nossa identidade. Uma identidade que nos humilha diante do ego, e ainda assim é tão infalivelmente segura no amor, que nos torna capazes de acolher e não excluir aqueles que são diferentes. Em Cristo Jesus, nós somos acolhidos e recebidos, nós somos expostos e humilhados no nosso ego, porque às vezes é isso que nós precisamos. Era isso que Zaqueu precisava. Naquela época um homem não corria, era uma vergonha, que dirá subir em cima de uma árvore. Zaqueu estava no limite do que o seu status social permitia. Zaqueu estava desesperado, e apesar de ter adquirido e conquistado, nós estamos diante de um homem desesperado, que entendeu que não há nada nessa vida, que quando aquilo que nós cantamos é a mais pura realidade, quando Jesus é visto, ou quando ver Jesus é o objetivo, nada mais importa. E depois nós dissemos a canção, eu estou aprendendo a ter prazer ou a me contentar cada dia mais do Senhor. E era esse Zaqueu desesperado, apesar de ter tudo, sabendo que não tinha nada, que apesar de ter tudo, era vazio e oco por dentro, está desesperado por remissão, vai correndo até uma árvore e acredite, ele vai encontrar remissão, porque a Bíblia diz que aquele que procura acha, aquele que bate a porta é aberta. Jesus vai com um propósito claro, Jesus vai com um objetivo, e quando ele chega em Jericó, a Bíblia diz que ele olha e vê Zaqueu. Ele tinha suas próprias limitações e nós temos as nossas. Zaqueu não podia ver Jesus porque era pequeno, e você? O que te impede de ver Jesus? Mesmo não podendo ou tendo suas próprias limitações, ele se esforçou, subiu em uma árvore, correu algum risco, se expôs, ignorou o julgamento, ele queria ver Jesus. Ele estava pronto para ser exposto, ele estava pronto para abrir mão.
Zaqueu não decidiu abrir mão da sua riqueza ou devolver os bens na mesa. Ele fez isso quando subiu na árvore. Ele sabia muito bem que o encontro com Jesus, ele estava desesperado por aquela remissão, e que uma remissão levaria aquilo a uma renúncia profunda de tudo que ele era, que o encontro com Jesus seria como um caminhão bater em uma bicicleta, e a vida dele nunca mais seria a mesma. Ele precisaria se adaptar, ele precisaria renunciar, ele precisaria trocar de vida, e essa é a proposta do Evangelho, que Jesus nos encontre, que ele passe por cima das nossas limitações, e que nós nos adaptemos, que nós sejamos transformados, que nós façamos as renúncias necessárias, e que o nome de Jesus seja glorificado, que nós sejamos reconhecidos como pessoas da família, parte da família de Deus. Você quer Jesus? Oh, você quer Jesus? Um dia eu estava pregando e Deus deu uma palavra para alguém, talvez seja para o Andrei ou para o Lucas, eu não sei, eles vão saber melhor. Que um dia eu estaria pregando e uma pessoa aceitaria Jesus sem fazer o apelo, sem falar nada. E eu me lembro que, você lembra de um culto de jovens que uma pessoa veio correndo, não lembro se era culto de jovens ou uma quinta-feira, as pessoas pedindo para aceitar Jesus, eu não tinha nem acabado a mensagem, as pessoas estavam desesperadas por Cristo, e talvez você não perceba a sua necessidade da graça, porque você a tem em abundância. Talvez você não perceba o quão precioso é o que você tem, porque Jesus te deu com muita benevolência e misericórdia e sobra. Você está tão imergido em bondade, você não consegue perceber o quanto precisa de Jesus, o quanto precisa dessa graça, porque talvez esteja te sobrando. Procure uma árvore, um caminho, uma luz, um lugar, mova-se. Mova-se. Os olhos de compaixão nos enxergam mesmo quando somos incapazes de perceber. Zaqueu não podia ver Jesus, mas Jesus viu Zaqueu. Zaqueu tinha limitações, mas Jesus era ilimitado. E a Bíblia diz que Zaqueu subiu numa figueira brava, em Jericó. E a Bíblia diz que nós, os gentios, somos como uma figueira brava, enxertada na videira verdadeira. Tem tanto simbolismo aqui. Tem um pecador, tem uma figueira brava, tem uma cidade amaldiçoada, e tem Cristo entrando triunfante, dizendo: eu vou redimir a figueira, eu vou redimir a cidade, eu vou redimir Zaqueu, eu vou redimir todos vocês. Jesus, com poder e autoridade, entra naquele lugar, e aquele lugar e a vida daquelas pessoas nunca mais é a mesma. Quer saber se alguém encontrou Jesus? De verdade, veja se a vida dele nunca mais foi a mesma. Jesus olhou, viu e chamou, e esse é o processo. Jesus olhou, viu no sentido de percebeu, e chamou. E a Bíblia diz que ele não só chamou para descer, ele chamou para uma nova vida. Jesus não foi ali à toa para bater papo e comer pão na casa de Zaqueu. Eu já te pintei o contexto aqui. Jesus foi para redimir uma cidade e escolheu Zaqueu para isso. Zaqueu não apareceu e Jesus falou: oh, cobrador de impostos. Aquilo tudo já era conhecido, ninguém surpreende a Deus. Jesus fez propositalmente aquilo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Jesus se convidou para entrar na casa de Zaqueu. Ele disse: olha, eu quero ir lá na tua casa hoje. Jesus poderia ter feito um milagre ali na árvore, não poderia? Lembra da menina, do centurião? Olha, eu tenho homens ao meu serviço e basta uma palavra e eles se movem, e eu sei que o Senhor tem autoridade, então diga apenas uma palavra e a minha filha será curada. E Jesus, da onde estava, disse: que seja feito conforme a tua petição, ou a tua fé te curou, te salvou. E tantos episódios aconteceram no lugar da necessidade, mas Jesus
mudou o padrão aqui nesse dia. Ao invés de resolver o problema ali mesmo, ele foi até o problema, porque ele queria indicar algo, porque havia algo mais profundo, era a remissão de um contexto todo. Não tratava-se só de um homem, da história de Zaqueu, tratava-se de uma história lá desde Josué. Era como se o grito de Josué estivesse dizendo, amaldiçoado seja Jericó, e Jesus estivesse dizendo, esse momento mudou, a partir de agora não é mais assim que funciona, a nova estação da graça também alcançou Jericó, e vocês estão perdoados e redimidos, agora vocês estão dentro de uma nova era, de um novo ciclo, de uma nova estação, de um novo tempo. E você cantava como, Zaqueu? Jesus quer mais, Ele não quer apenas remover a culpa. Olha só, Jesus fez coisas em lugares diferentes, no entanto, Ele desejava ir até a casa de Zaqueu. Jesus quer mais com você, assim como Zaqueu. Ele não quer apenas remover a culpa, chamar e mudar o indivíduo. Ele faz uma transformação que tem impacto na casa toda. Nós estamos acostumados a pensar na sociedade individualmente, de uma maneira atomizada. Por isso que todas as vezes que alguém tenta fazer uma interpretação bíblica do Velho Testamento, sem a devida capacidade, faz de maneira errada, porque enxerga uma sociedade totalmente diferente. O judeu pensava, quem tiver mais filhos será mais bem sucedido, porque pense, se eu tiver 12 homens em casa e você tiver 2, e nós plantamos, quem terá a melhor colheita? Nós pensamos individualmente, mas eles pensavam coletivamente, como família. Jesus chama Zaqueu, fala com Zaqueu, expõe Zaqueu, e sabe o que Zaqueu faz? Reage, responde. Ele fala, olha, se eu fiz alguma coisa, se eu lesei alguém, agora que eu te vi, eu estou pronto para abrir mão, nada mais faz sentido. Eu retribuo 4 vezes, eu já saio de largada, dando 50% do que eu tenho para os pobres, e ainda vou ressarcir com os outros 50, 4 vezes mais, se eu lesei alguém. Ele estava dizendo, o que dava sentido à minha vida, acabou de perder sentido, porque eu encontrei uma razão maior de viver. Jesus é a nossa razão maior de viver. Reaja, sem demora, Zaqueu recebeu Jesus. E você? Vai adiar por quanto mais tempo esse encontro transformador? Minha sugestão para você é corra, ajeite a casa, receba o mestre, não adie nem mais um segundo esse momento. O verso 6 diz o seguinte, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ele não só abriu a porta, ele estava feliz. Ele o recebeu com alegria. Sabe que nós estamos tão imergidos nas coisas dessa vida, que nós encontramos respostas, ou nós encontramos desejos, vontades na igreja. As pessoas vêm aqui para agradecer por bênçãos conquistadas, assim como os outros fazem ali na Santo Expedito. Igualzinho. Porque o que nos falta é a alegria de abrir a porta para Jesus. Zaqueu estava feliz, ele nem sabia o que esperava, mas ele sabia que a vida dele não seria mais a mesma. Ele abriu a porta com alegria. Só pelo fato de estar recebendo quem estava recebendo, que Deus restaura em nós a alegria da salvação. A comitiva da salvação estava entrando e Zaqueu estava feliz. Ele não sabia o que ia ser tratado, não havia quando mirado o cardápio, a casa não estava talvez preparada, ele só estava feliz, porque ele sabia que a partir daquele dia, a vida dele, da família dele e daquela cidade, nunca mais seria a mesma, porque na porta da cidade anunciava-se, vem aí Jesus, o filho de Davi. O Messias que nós esperávamos está entrando em Jericó, a redenção encarnada em pessoa está passando pela porta da cidade. Apocalipse 3:20, preste atenção, que Jesus está dizendo. Quem fala em Apocalipse? Você não sabe quem fala em Apocalipse? Não, quem escreveu Apocalipse é uma coisa, quem fala em Apocalipse é Jesus. Quem escreveu foi João. Então, quem está falando aqui?
E ele está dizendo, preste atenção, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E juntos faremos uma refeição. São tantas conexões. Se fosse mais rápido, vamos lá. Jesus está entrando na cidade para redimir uma cidade. Em Apocalipse está escrito que se você abrir a porta, ele vai fazer uma refeição como amigo, e é exatamente o que ele está fazendo com Zaqueu agora. Zaqueu estava feliz. Muito antes de João dizer essas palavras, o que estava acontecendo era o retrato do que está em Apocalipse. Eu estou à porta e bato, eu olhei você, Zaqueu, eu te chamei, bati na porta do seu coração, você desceu, abriu a porta da sua casa, e por isso nós sentaremos e cearemos como amigos. Então aqui Zaqueu, que era chefe, cobrador e traidor da pátria, agora é amigo do mestre. Se ele abriu a porta, nesse exato momento ele deixa de ser conhecido como cobrador, inimigo da pátria, e passa a ser amigo do mestre. Ignore os inimigos da transformação. Sempre haverá alguém para desconfiar. Irmãos, eu passei anos da minha vida sob a batuta da desconfiança. Depois que eu me converti, as pessoas desconfiavam de mim. E posso dizer uma coisa? Elas tinham razão. Elas tinham razão só pelo que elas viam. Elas ainda não conheciam o monstro que havia dentro. Se elas soubessem, então aí que elas teriam razão mesmo. Quando eu quis namorar com a Maiane, a minha sogra foi veementemente contra. Na verdade, a igreja foi contra. Na verdade, só Deus quis, porque o resto, todo mundo tinha muita raiva. E eles tinham todos razão. Porque eu era conhecido como, eu tinha um passado, uma vida pregressa como Zaqueu. E o que ia determinar o que aconteceria daqui em diante, seria a minha capacidade de ignorar os inimigos da transformação. Existem pessoas que não estão satisfeitas com a transformação, estão lá na porta dizendo, tantas casas, ele escolheu logo a casa desse publicano para comer, logo a casa desse cara imoral, corrupto, canalha, e as pessoas têm opiniões sobre você, e às vezes é até bom que você não saiba, se você for facilmente depressivo. O Adriano Suassuna dizia algo, ele disse, se você vai falar mal de mim, espere eu sair da sala, pelo menos. Seria terrível se você falasse na minha presença, seria muito desconfortável. Ignore os inimigos da transformação. Siga o fluxo da graça e permita que Jesus faça a obra que veio para fazer. É isso que Zaqueu estava fazendo. Ele não estava nem aí com o que estavam falando, ele estava abrindo a porta, Jesus estava na mesa, ele estava comendo, ele estava servindo um banquete para o mestre, estava pronto para ser transformado, e agora daqui em diante nada mais importava, ele já estava pronto para doar a riqueza, ele já estava pronto para abrir mão do status quo, porque agora ele acabava de perder o seu cargo tão importante, porque se ele já ia doar o que tinha, com toda certeza ele não seria mais o chefe dos cobradores de impostos, ele não se comportaria mais como alguém que lesa o outro, ou seja, ele já estava perdendo o emprego, estava perdendo a casa, estava perdendo o status, estava perdendo a alegria, as pessoas estavam desconfiando, ele estava abrindo mão de tudo, e mesmo assim tinha gente dizendo que ele era mau, e ele nem aí, ele só se importava que Jesus estava na mesa, havia um prato, e agora ele era amigo daquele que havia vindo redimir a cidade, o Senhor dos Senhores estava na mesa de Zaqueu com um prato na mão, então nada mais importava. O que eu estou te dizendo é que Jesus está dizendo em Apocalipse, se você abrir a porta do seu coração, eu farei o mesmo que fiz com Zaqueu, eu entrarei, te chamarei de amigo, e nós cearemos juntos, e não importa o que estão dizendo, não importa das suas expectativas, não importa o que você tem que renunciar, se Jesus é o seu amigo, vale a pena. Se é para ser amigo de Jesus, vale a pena. Enquanto alguns julgavam Jesus, eles não estavam julgando Zaqueu, eles estavam julgando Jesus, o julgamento deles não é contra Zaqueu. Preste atenção, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, a sentença já estava sobre Zaqueu, Zaqueu não estava nem sob julgamento, eles estavam julgando Jesus. Você entende que situação nós nos colocamos, quando nós dizemos quem Jesus pode ou não transformar, ou o que Jesus deve ou não fazer, ou quem é ou não aceito? É como se nós estivéssemos dizendo, Jesus, você escolheu mal. Era isso que eles estavam dizendo, Jesus, o senhor não escolheu direito.
A sua bússola moral está distorcida, você escolheu um publicano. E ainda existem pessoas que dão ordens ou tentam. Antes do encontro com Jesus, ele era o chefe, avarento, corrupto, indiferente à dor alheia. Depois de Jesus, ele é o servo de Jesus, generoso, regenerado, empático. Um encontro. Jesus disse, desce. Hoje eu vou na tua casa. E é isso que acontece quando Jesus entra na casa de alguém. A salvação da casa. Jesus encontrou um homem, mas afirmou hoje, houve salvação nessa casa. Tudo e todos são impactados quando um homem encontra Jesus no meio do dia. Todo o ambiente, toda uma casa, todo um espaço é transformado quando um homem encontra Jesus no meio do dia. No meio dos afazeres, no meio do trabalho, no meio da bagunça da vida, Zaqueu encontrou Jesus. E sabe o que Jesus disse? Hoje, eu estou dizendo, houve salvação nessa casa. Esse é um palco de salvação. No início ele era um homem rico, chamado Zaqueu. Agora ele era o filho de Abraão. O encontro real com Jesus redefine quem nós somos e como nós somos vistos. Jesus estava dizendo, ele é um dos nossos. Jesus disse, hoje a salvação nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão, ele é um dos nossos. Ele era visto como um traidor, porque ele trabalhava para Roma. Ele não era considerado como um dos nossos. E o que isso quer dizer? Além de reforçar o senso de pertencimento, que é dizer que ele era judeu, isso remete à bênção de Deus sobre todas as nações, ou sobre todas as famílias, por meio de Abraão. Em Gênesis 12, 3, Jesus diz, por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Jesus está dizendo, ele também é filho de Abraão, ele também está sob essa bênção, ele também é família, essa casa também está sob a bênção que eu derramei sobre Abraão, e é isso que está sobre nós, quando nós encontramos a Cristo e somos transformados, a bênção que estava sobre Abraão, essa determinação celestial, nos encontra também. O Filho do homem, Jesus, achou o filho do Abraão perdido, e isso salvou aquela casa, para refletir e praticar. Homens que encontram Jesus no meio do dia, levam salvação para o lar. E isso serve para homens e mulheres. O que você leva para sua casa? Um dia eu fui trabalhar em um ambiente religioso. E um pastor mais velho me chamou e disse, olha, você vai participar de comissões de ética, você vai ouvir coisas horríveis. De pessoas que nós esperávamos que fossem crentes. Mas quando você chega em casa, você janta com a família, você não vomita na mesa. Então, seja capaz de lidar com isso e não estrague a sua casa, leve salvação para o seu lar. Eu não entendi direito, mas depois ficou muito claro. Ele estava dizendo para mim, cuidado com a podridão que você leva, deixe essas coisas para trás. Quando o homem encontra Cristo no meio do seu dia, ele leva a salvação para dentro do seu lar. O encontro real com Jesus redefine quem você é. E isso impacta a sua casa. Se você tem um encontro real com Jesus, isso redefine quem você é. Eu tive um encontro real com Jesus. É verdade, irmão. Foi impactante. E hoje as pessoas vêm, meus pais, meus tios, meus primos, cunhados, toda a casa foi afetada, de alguma maneira, em algum dia, porque eu estava a caminho de Damasco e Jesus me derrubou. Porque um dia eu encontrei um vazio na alma muito grande e procurei uma árvore para me apoiar. E eu encontrei uma figueira brava, e Jesus redefiniu quem eu era. Zaqueu não conseguia ver, mas Jesus o encontrou. Ele estava perdido e Jesus o achou. Mas ele o queria. Ele procurou uma árvore. Zaqueu até tinha limitações, mas sabe o que era maior do que a limitação? O desejo de ver Jesus. Vamos ficar em pé.
Mas aqui eu queria muito ver Jesus. E eu tenho certeza que você já quis usar Jesus. Já. Porque as pessoas confundem querer Jesus com querer usar Jesus. Isso eu tenho certeza. Nosso coração é inclinado ao mal. Com toda certeza você, assim como eu, um dia já quis usar Jesus para algum fim. Mas o que eu estou dizendo é que se você encontra Jesus no meio do dia, o que você alcança de fato é salvação. Essa é a proposta do Evangelho. É mais do que querer o que Jesus pode te dar, é querer Jesus por aquilo que Ele já te deu. E nós vamos orar. Esse mês vai ser um mês importante, porque ao mesmo tempo que Ele trata e expõe feridas, Ele cura e põe bálsamo nas dores. Nós não usaremos o mesmo texto do domingo nem um dia aqui. Nós faremos as quinta-feiras diferentes. Mas nós daremos sequência à questão da família. Assim como nós, no final do mês passado, pudemos dar testemunho dos milagres, que nós sejamos capazes de falar sobre famílias restauradas no final desse mês. Que você seja o instrumento para isso, amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, pela preciosidade que há na sua palavra, e por quão profundo o Senhor é, porque o Senhor nos redime e redime tudo à nossa volta, e porque uma vez que nós lhe encontramos, nada mais é tão importante, nada mais tem tanto significado, só nos importa ver o Senhor, sentir o Senhor, e estar com o Senhor. Que o nosso lar seja o escolhido dessa noite. Nós abriremos a porta do nosso coração e passaremos de desconhecidos a amigos, e então depois filhos de Abraão, parte da família. Que o teu nome seja glorificado por isso, Jesus, e que nós insistamos na restauração daquilo que é tão precioso, que é a nossa casa. Nós te agradecemos, Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Te abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos para o momento das ofertas.